Bem-vindos então à Liga dos Campeões em modo de Champions, esta Liga de Ouro, com o Sporting a vencer o Marselha por 2-1 em Alvalade, a somar assim 6 pontos após 3 jornadas, a ficar numa posição confortável após estas 3 primeiras rondas na Liga dos Campeões. Vamos já até Alvalade, onde o Sporting venceu a equipa francesa do Marselha, depois de ter estado em desvantagem durante largos minutos, acabou por dar a volta. É lá que está em Alvalade também o repórter Gustavo Lourenço. Boa noite, Gustavo. Os sportinguistas, obviamente, estão a festejar mais este triunfo na Liga dos Campeões, que deixa a equipa bem posicionada para lutar pelo acesso à próxima fase. Boa noite, é verdade, Paulo. Felicidade estampada no rosto dos sportinguistas aqui em Alvalade. Falam num jogo impróprio para cardíacos, mas a verdade é que o Sporting deu hoje uma boa resposta e conseguiu somar mais 3 pontos nesta caminhada na Liga dos Campeões. Já são 6 pontos que a equipa de Rui Borges tem nesta Liga dos Campeões. Começo aqui por falar com este adepto. Boa noite. Que comentário faz acerca desta exibição da equipa? Boa noite. É mais uma exibição complicada, uma primeira parte muito abaixo do que somos capazes de fazer. Jogamos contra uma grande equipa, temos a plena noção disso. Podíamos ter feito muito mais desde o início e não podemos entrar a medo. É uma vitória que acaba por enaltecer aquilo que foi o trabalho de Rui Borges, também com as substituições que fez. O que é que acha? O Sporting não pode funcionar só depois de um all-in, foi o que aconteceu. Nós só começamos a funcionar quando temos a carne toda no assador. Acho que as substituições acabaram por ter impacto, mas já devíamos ter tido algum impacto antes, temos jogadores para isso. Acha que esta vitória também pode ser um ponto de viragem naquilo que têm sido as exibições recentes do Sporting? Genuinamente eu não acredito, porque a primeira parte é bastante abaixo do que somos capazes de fazer e é semelhante ao que temos feito. Eu não acho que seja um ponto de viragem, porque mais uma vez resultou e no dia que se calhar deixar de resultar durante mais tempo, se calhar passa a ser um ponto de viragem. Muito obrigado. Vou aqui também a falar com este adepto. Boa noite. Comentário que faz acerca desta exibição da equipe? É uma vitória muito sombria, é uma vitória muito difícil. Depois da equipe adversária estar a jogar com 10, foi por sorte o segundo golo. Evidentemente que os poucos remates que o Sporting faz e com pouco perigo para o guarda-redes, evidentemente que isso demonstra que efetivamente o Sporting precisa de marcar golos e estar muito mais em cima do adversário e não querer entrar com a bola pela baliza dentro. Vamos aqui também falar com este adepto, estava aqui entusiasmado para falar. Pergunto-lhe, feliz por esta vitória? Não, eu queria fazer uma declaração ao nosso amigo Rui, humilde de Mirandela, para que ouvisse o Rui inteligente de Lisboa, que percebesse que esse sistema que ele está a aplicar não está a funcionar. Ele já há um ano alterou o sistema, está na altura dele alterar, perceber que a equipa está desequilibrada, está toda a jogar para o lado direito, está o Trincão, está o Kenda, estão os laterais a jogar para o lado direito. Quando os outros viram para o outro lado, estamos sempre desequilibrados, estamos sempre a sofrer golos. Já chega, não está a funcionar. Barcelona durante muitos anos utilizou o mesmo sistema, o Ajax durante muitos anos utilizou o mesmo sistema. É a altura do Sporting querer ganhar, deixar de inventar. É isso que eu peço ao Rui Borges. Acha que o técnico está a fazer um mau trabalho no Sporting? Não está a resultar. Quando não resulta, estamos a jogar mal. Nós ganhamos por acaso porque eles perderam um jogador. Acha que a expulsão teve influência no resultado? Completamente, se nós não conseguíamos. Mas estamos sempre em déficit. Sempre em déficit, estamos a jogar mal. Não vale a pena continuarmos a insistir com esse sistema. Já agora, deixa-me só dizer uma coisa. Ao nosso presidente, eu sou sócio desde 1992. Não se justifica o que estão a fazer o São Justo. Se ele é um mau profissional, não vale a pena juntar um mau profissional a miúdos novos. O que é que vai acontecer? Ele vai influenciar os miúdos. Se fez mal, se portou-se mal, não quer uma coisa parecida com o Afonso Martins. Chega a acordo, dispensam-no. Agora, mais um Afonso Martins no clube, acho que isso não funciona. Muito obrigado. Boa noite para si também. Aqui um adepto do Sporting. O importante é que o Sporting ganhou, isso é que nos importa. Quem fala mal, há muita gente. Ganhámos o jogo, é o mais importante. Não vale a pena estarmos aqui a falar mal da equipa. Esforçaram-se. É evidente que o jogo teve algumas particularidades. A expulsão do jogador do Marseille é óbvio que influenciou e na segunda parte conseguimos, de um modo geral, abafar a equipa francesa. Mas ganhámos, é que é o importante. Viva o Sporting. Muito obrigado. Vou só aqui também falar com este adepto. Boa noite. Partilha da mesma opinião dos outros adeptos que já aqui falaram? Não compartilho e digo porquê. O treinador, digamos assim,
ao intervalo está a perder 1-0 e a jogar contra 10. E a primeira substituição que faz é aos 63 minutos. Portanto, à partida, quando nós em casa estamos a perder e estamos a jogar contra 10, automaticamente ele tinha que meter um homem na frente e rápido. O Alisson hoje foi-lhe safar a pele. Porque a não ganharmos este jogo, o treinador, sinceramente, estava mesmo em maus lençóis, porque ele não soube gerir o facto de necessitar de ganhar e as substituições serem autenticamente muito tarde. Portanto, foi um achado aquele golo, a bola bater no peito do francês, enganar o guarda-redes e resultou em nosso favor o segundo golo. Muito obrigado. Ficam aqui também estas declarações dos adeptos sportinguistas depois desta vitória por 2-1, uma vitória que dá 6 pontos ao Sporting nesta caminhada na Liga dos Campeões, e os adeptos agora também esperam que a equipa assim continue a continuar a vencer. Gustavo Lourenço no estádio de Alvalade, com os sportinguistas naturalmente festejos com a segunda vitória na Liga dos Campeões. 2-1 sobre o Marselha, o primeiro tema para esta Liga de Ouro em modo Champions, mas com os adeptos também ainda a tecerem algumas críticas às opções do técnico Rui Borges. Tenho comigo o José Manuel Freitas, o Diamantino Miranda, o Vítor Pinto e o Paulo Andrade. Boa noite para todos. José Manuel, começo por ti. Justifica-se esta reação dos sócios que estão um pouco ainda insatisfeitos com as opções táticas do treinador? Boa noite, Paulo. Boa noite ao Diamantino, ao Vítor, ao Paulo Andrade, aos nossos telespectadores. Posso queimar aqui 20 segundos só para dizer uma coisa? Queria dar um abraço à família do Dr. Francisco Pinto Balsemão e agradecer-lhe a ele o facto de eu ainda hoje dispor de alguma liberdade. Figura icónica da democracia que desapareceu, as minhas sentidas condolências à família. Agora, o jogo. Como diria um amigo meu, querem arte, contratem o Mozart. Ópera. Contra este Marselha. O Quinito dizia que se querem ópera vão a São Carlos, não é? Pois, eu tinha um amigo meu que foi jornalista, que é o... agora não me recordo o nome dele, mas já me vou lembrar, que dizia: querem arte, contratem o Mozart. O Sporting hoje fez um resultado espetacular, tendo em conta a qualidade do adversário. E eu ainda há pouco, houve um amigo meu que mandou aqui uma coisa que me disse que é rigorosamente verdade. Hoje, sem VAR, o Sporting tinha perdido este jogo. O penalti que foi revertido tinha sido penalti, o Maxi Araújo tinha sido expulso e o gol do Catamo tinha sido invalidado. O que quer dizer que o VAR, apesar de haver os profetas da desgraça, é uma ferramenta fundamental no futebol de hoje. Agora, o Marselha... Depende de quem está no VAR. Mas depende. Se for um craque da matéria, o que é feito do Sr. Martins? Foi despedido de vez do VAR, se calhar. Agora, já fez vários jogos de VAR dos 3 grandes este ano. Fez? Não me lembro de nenhum, mas não interessa. Pronto. Este VAR que esteve em Alvalade é de altíssima qualidade, porque impediu que em situações anormais o Sporting tivesse sido prejudicado. Agora, enquanto foi o jogo 11 contra 11, há alguma dúvida de que o Marselha é melhor do que o Sporting e que o Sporting sentiu muitas dificuldades, tendo aqueles 5, 10 minutos iniciais em que tentou surpreender pela velocidade da equipa do Marselha. Eu acho que não há dúvida nenhuma em relação a isso. Depois... Mas por que carga d'água é que eu tenho todo o respeito por aqueles que opinam sobre futebol. Eu também opino sobre futebol e não fui futebolista. Mas é por mudar 3 ou 4 futebolistas ao intervalo, só porque o adversário está a jogar com 10, que as coisas mudam? Não, o Rui Borges fez bem. Do meu ponto de vista, fez bem. Quis aproveitar melhor a ausência do adversário. Contou que Giovanni Quenda, que esteve muito abaixo do que vale, pudesse melhorar a sua prestação, acreditou que o Fresneda podia ajudar mais, contou que Maxi Araújo fosse mais operativo pelo lado esquerdo do ataque do Sporting e acreditou que um daqueles remates que foram tentados pelo Luís Soares pudesse resultar em golo. É verdade que depois foi fruto do arriscar, particularmente na entrada de Jani Catamo, que o Sporting conseguiu chegar a um empate e a partir daí
Feliz no 2-1, estou farto de ver jogos assim, em que uma equipa domina e depois o adversário, passa a expressão, com o chouriço ganha os 3 pontos. E, portanto, o resultado final, a exibição não foi de encher o olho. Liga dos Campeões. Quantas outras equipas boas da competição. Eu, quando me lembro que o Sporting, na jornada anterior, por um erro clamoroso do seu guarda-redes, deixou de pontuar em Nápoles, e ontem o Nápoles, no PSV Eindhoven, perdeu por 6-2. Eu pergunto, o resultado de hoje para o Sporting Clube Portugal não é um grande resultado? É claro que é. Não houve ópera em Alvalade, não houve. Mas o que é que conta nesta altura é que o Sporting tem 3 jogos e 6 pontos. Paulo, tu também integras este grupo que critica as opções do treinador? Bem, boa noite a todos, em primeiro lugar, e antes de avançar para o jogo de hoje, não queria deixar de dar os parabéns à equipa de handball do Sporting, que realmente fez mais um grande jogo, ganhando uma equipa poderosíssima da Noruega. Portanto, continuamos em grande no handball. Entrando diretamente neste jogo, vamos lá ver, eu estive aqui segunda-feira e uma das coisas que eu chamei a atenção foi para a força, para o poder da equipa do Marselha. Uma excelente equipa, uma equipa que lidera o campeonato francês, ganhou ao PSG. Quer dizer, ganhou 4-0 ao Ajax, perdeu 2-1 em Madrid com o Real Madrid. Quer dizer, nós estávamos a defrontar uma equipa que está em grande forma. O pior momento que ela nos podia sair era exatamente hoje. E a grande verdade é que começámos muito bem. Aqueles 10 minutos iniciais, o Sporting tem pelo menos 2 situações em que podia até ter marcado e pressiona o Marselha. A partir daí, até ao final da primeira parte, o Marselha toma conta do jogo e realmente a qualidade dos jogadores do Marselha veio ao de cima, marca aquele golo. Tem mais 1 ou 2 remates que passam perto do poste, de fora da área, mas perigosíssimos. Mas depois, na segunda parte, a seguir à expulsão do jogador de Marselha, a segunda parte, o que é que fez o Olympique de Marselha? Qual foram as ocasiões do Marselha? Não teve ocasião nenhuma. O Sporting domina a segunda parte, claramente. Quer dizer, eventualmente, para aqueles meus distintos colegas sportinguistas, vão ter que ver o jogo outra vez, em casa. Quer dizer, a segunda parte, o Sporting dominou completamente o jogo. Realmente não é fácil entrar nesta equipa, não é fácil entrar na defesa desta equipa. Podem-me dizer que o segundo golo é um golo de sorte, claro que é, estou como o Zé Manuel Freitas diz, quer dizer, no futebol isto é, não há falta de situações como esta. Agora o Sporting também em Nápoles tinha tido um azar incrível que podia ter saído lá no mínimo com um empate face à segunda parte que fez. Portanto, é um grande resultado, acho que o Sporting faz uma boa exibição tendo em conta a dificuldade do adversário. Quer dizer, o Sporting não jogou sozinho, jogou contra uma grande equipa e portanto, acho que não há motivo para não estarmos satisfeitos. Eu, aliás, na segunda-feira, aqui no PRI, tinha chamado a atenção para que realmente o jogo de Passos Ferreira, o Sporting não fez um grande jogo, mas desde o início da época o Sporting já fez tudo, já também fez grandes jogos. O jogo contra o Porto foi um grande jogo, o jogo contra o Nápoles, então a segunda parte foi uma excelente segunda parte contra o campeão de Itália e que vai à frente do campeonato de Itália. Quer dizer, no fundo, temos tido alguns momentos menos bons, mas para todos os efeitos a equipa que tem mais golos marcados na Liga, só tem mais um gol sofrido que o Benfica. Quer dizer, também acho que hoje a equipa deu uma prova que tem qualidade, que tem condições para se bater com uma equipa com a qualidade desta, está carregada de jogadores de enorme qualidade europeia e, portanto, acho que foi um excelente resultado e só temos motivos para estar satisfeitos. Mas lá está, não posso deixar de sublinhar o que o Zé Manuel disse. Quer dizer, sem VAR, o que é que tinha acontecido a este jogo? E ainda há pessoas que são contra o VAR, quer dizer, há pessoas que não querem a verdade esportiva, querem voltar à antiga, a ganhar os jogos à conta dos erros dos árbitros. Nós estamos cheios disso. Achas que o técnico do Sporting, afinal, tinha razão quando disse antes do jogo que não há qualquer motivo para dizer-se que o Sporting não está num bom momento? Oh, Paulo, apetece-me dizer que quem ri por último ri melhor, não é? O Rui Borges finalmente pode rir-se com este triunfo, pode sorrir com este triunfo e ter energia positiva, às vezes faz milagres. Deixa-me, antes de mais, salientar, finalmente o Zé Manuel Freitas já pode sair à noite outra vez, portanto, é com todo o gosto que estamos aqui contigo, Zé. E tinhas que vir falar no Tiago Martins. Ó Paulo Andrade, não engane os nossos espectadores. O Tiago Martins nem cheira aos jogos dos grandes. Foi ao Estrela da Amadora Vitória, esta época, o Tiago Martins com o Vídeo Arte. Foi o único jogo de uma equipa do top, chamemos-lhe top 5, top 6, em que vídeo arbitrou esta época. Portanto, jogos dos 4 grandes, nem cheirá-los este ano. Então, portanto, era eu que estava a sonhar. Não, obrigado Paulo, ao Vítor pela emenda. Paulo, era o guru da videoarbitragem, Agradeço. portanto faz todo sentido.
e lá fora continua a ser. Não, e continuamos com... Agora temos um guru da arbitragem. Já não temos da vídeo-arbitragem, mas não vamos por aí, por favor. Vamos manter-nos pelo lado positivo. Sim, a vídeo-arbitragem hoje foi fundamental. O lance do Emerson, então, crucial. Um penalti que podia dar 2-0 ao Marselha foi transformado numa situação em que o Sporting ficou com vantagem numérica. Mas vamos lá ser realistas nisto. Eu, dada a altura, na segunda parte, fiquei a achar que o Rui Borges estava a ser acometido uma espécie de vírus Mourinho, porque também não fazia substituições. Porque mesmo a entrada, aliás, porque afinal, em Alvalade há banco, portanto o Sporting tem banco. Ontem o Benfica, em Newcastle, a perder o jogo, com o jogo a fugir da mão, só mexeu por uma lesão do Dedic. Ao menos no Sporting foram feitas as 5 substituições e o Rui Borges até podia ganhar, podia empatar, até o jogo podia correr mal e perder. Mas toda a gente ficou a sentir que o Rui Borges fez tudo que era possível para ganhar o jogo. Atirou lá para dentro Jenny Catamo, atirou lá para dentro mais tarde o Alisson, depois ainda entrou o Mateus Reis na reta final, meteu 5 jogadores, fez as 5 substituições. E isso é notável porquê? Porque ontem, em confronto com outra equipa portuguesa, vimos a equipa portuguesa que não é questão de estar conformada por estar a perder, mas um treinador que deixou os jogadores no banco que podiam ter, pelo menos, agitado as águas ou dado mais alguma coisa à equipa. Foi uma situação... O Paulo já disse tudo sobre a qualidade de Marselha. A primeira parte, sobretudo a partir do meio da primeira parte, o Marselha deu um recital de futebol em Alvalade. Dificuldades com as quais o Sporting não está habituado a lidar, e isto é uma boa deixa para o Diamantino depois vir dizer que a Liga Portuguesa é fraca. De facto, o Marselha está muito forte. É muito forte, mas muito forte. O Marselha está muito forte. Por isso, então o Newcastle é que é. Então o Newcastle andam assim para comprar os direitos televisivos do nosso campeonato. Aliás, então o 14º da Premier League é que é forte, mas tudo bem. Mas tudo bem. Olha, mas o futebol é o que é. Desculpa lá, Vitor. Não, estou a dizer que o 14º da Premier League é que é forte, mas não há problema nenhum com isso. Vamos ver o 17º da Premier League amanhã. A realidade é que é. Portanto, o Sporting viu-se em vantagem numérica, teve que lidar com isso. Como alguém me dizia ao intervalo, porque fui fazer o intervalo ao Canal Now, por vezes as equipas até dizem que é mais difícil jogar contra 10. E o Sporting conseguiu, mantendo a tranquilidade, continuando a existir, criando espaços na organização tática do De Zerbi, chegar à vantagem. E só uma nota, tenho muitas dúvidas, com o lance do Pavard, que a bola desvia e dá o segundo golo ao Sporting, se não fosse golo, se não era penalti, porque o braço esquerdo do Pavard está a criar volumetria em relação à trajetória da bola. Por isso, triunfo justíssimo do Sporting, precisamente o Sporting, de alguma forma, também ganha alguma satisfação depois do que aconteceu em Nápoles, onde perdeu injustamente, desta vez ganhou com justiça ao Marselha. Diamantino, tu estiveste aqui a fazer o jogo. O Sporting fez realmente tudo para ganhar com o técnico Rui Borges com estas substituições? Na segunda parte, sim. Boa noite, antes de mais. Na segunda parte, sim. Na primeira parte, previa-se que o Sporting ia ter muitas dificuldades em ganhar este jogo. Muito posse de bola do Marselha, várias oportunidades, e o Sporting nunca se encontrou e teve sempre grandes dificuldades em sair a jogar. E depois ficou provado que, afinal, jogar contra 10 é sempre mais fácil que jogar contra 11. Se é que já não sabíamos. Toda a gente sabia que jogar contra 10 é sempre mais fácil que jogar contra 11. E hoje o Sporting aproveitou muito. E hoje o Sporting aproveitou muito bem. Estás a dizer, completamente de acordo. Desorganiza a organização da O Sporting aproveitou muito bem e o Rui Borges esteve muito bem quando percebeu que jogar com 10 e ao contrário do que eu julgava que o Marselha pudesse fazer, que era não querer jogar ou ter confiança a mais para jogar junto à sua área e só defender, ao contrário disso, o Marselha fez mesmo... Remeteu-se completamente à defesa. Confiou muito no 0 e depois entrou o Rui Borges aí. E o Rui Borges esteve muito bem quando deu largura, quando deu muita largura e velocidade ao Sporting pelas alas, pelos corredores laterais, onde o Sporting estava a abusar até ao momento em situações no corredor central, porque o Marselha, quando defendia com 6 jogadores, mais 3. Demasiado do jogo anterior do que ainda não achas? Muito. O Sporting abusou muito e estava a ser fácil para o Marselha. E aí o Rui Borges viu muito bem. Abriu, deu largura, fez bascular a defesa fez bascular muitas vezes a defesa do Marselha
Também circulou a bola com mais alguma velocidade. Entraram jogadores velozes também, Alisson e Katam para o lado direito. E o Marselha nunca mais conseguiu, a não ser nestes minutos finais, nunca mais conseguiu sequer chegar à baliza do Sporting. É verdade que o Sporting também não teve, mesmo nesse período, grandes oportunidades de gol. Não teve. E acabou por ganhar com um gol, como dizia um treinador de uma equipa do Distrital ali da minha zona, quando um jogador queria fazer grandes golos e ele dizia que não queria grandes golos, que os golos pequeninos também valiam. E este é aquele gol pequenino que também vale. Vale pontos, 3 milhões de euros. Vale muito dinheiro. E portanto o Sporting... premiou a ousadia tática do treinador? Premiou, e eu não percebo porque é que... Não consigo perceber. Eu percebo que as pessoas queiram jogar bem, fazer grandes exibições e ganhar sempre 5-0, mas não consigo perceber o que se está a passar no Sporting, mas já dá muito tempo, o Fernando Mendes dizia isso, não são os outros, não são comentadores, nem são adeptos dos outros clubes que criticam o treinador do Sporting, são os próprios comentadores do Sporting, que, diz o Fernando, afetos ao Sporting, que têm vindo a alimentar isto já há muitos meses, não se compreende. E o Rui Borges ontem disse bem, ganhou a Taça de Portugal, está em segundo lugar do campeonato a 3 pontos do primeiro classificado. A equipa não joga bem, mas ganha. Criticar o treinador, porquê? É a pergunta que... Mas isso é uma pergunta que se tem que fazer. Ainda agora se ouviu à saída do estádio vários adeptos do Sporting a não concordarem com... Alguns até a dar a tática. Alguns até darem a tática como é que o Sporting deve jogar melhor e tudo. Portanto, as críticas vêm de dentro, não vêm de fora, mas isso é um problema que os adeptos do Sporting, os comentadores, os dirigentes é que têm que resolver com o treinador. Eu acho que é uma injustiça. Nós às vezes vamos brincando também com algumas situações, mas é uma grande injustiça aquilo que estão a fazer ao Rui Borges. Este resultado pode marcar uma viragem naquilo que tem sido o ritmo exibicional do Sporting dos últimos tempos? Há uma coisa que é indesmentível. Por muito que o treinador do Sporting não goste. O Sporting, a segunda parte no Estoril, foi sofrível. O jogo em Nápoles teve muitas nuances que podia não ter tido. E o confronto com o Sporting Clube de Braga foi seguramente a exibição menos conseguida do Sporting de Rui Borges. Os motivos, baixa de forma de alguns futebolistas, é indiscutível. Mas o Sporting também não tem um plantel tão largo que possa de um momento para o outro dizer assim. E vou falar pelo menos de 3 futebolistas que são fundamentais no Sporting, por ordem de importância. E não há guiocas, que era uma situação que ajudava a resolver muitas dificuldades, por ordem decrescente de qualidade. Pote, Francisco Trincão, Kenda, são 3 futebolistas que se percebe que não atravessam um bom momento. O Yulman de hoje voltou a um patamar competitivo de antes deste período menos positivo da equipa leonina. São 3 futebolistas que, do meu ponto de vista, se calhar justificavam alguma ausência da equipa. Mas agora a questão que se coloca é esta. O Sporting prescinde dos 3. E quem é que joga? O Katam, ok, resolve o problema do Kenda. E depois quem é que joga no meio campo? Koshorashvili e Morita? É uma situação complicada de resolver. E, portanto, o treinador, à sua medida, as exibições não têm sido convincentes, não têm tido o nível exibicional de vários jogos orientados por Rui Borges na época passada, mas depois há aquela máxima que é que o treinador tem sempre a seu favor, mas o Sporting está a 3 pontos do líder Futebol Clube do Porto, que é até o momento a melhor equipa do campeonato. Já jogou com o Futebol Clube do Porto e perdeu em Alvalade porque o Futebol Clube do Porto foi melhor. Em 3 jogos na Liga dos Campeões tem 2 vitórias, perdeu a Supertaça para o Benfica da forma que toda a gente viu. O jogo em Nápoles teve a exemplo do jogo da Supertaça e eu não estou a crucificar nenhum futebolista. Teve os problemas que teve e, portanto, eu acho que há um exagero. Deixa-me só terminar para dizer o seguinte: neste momento, o que me parece que é fácil dizer algumas coisas do Rui Jorge é que. Rui Borges. Do Rui Borges, perdão.
é que no Futebol Clube do Porto está um treinador jovem que vem de um determinado patamar e que colocou o Futebol Clube do Porto com esta equipa que ele formou a jogar um futebol de alta qualidade, e no Benfica está José Mourinho. E as pessoas acham que se pode encontrar um treinador do pé para a mão para vir colmatar esta ausência de discurso, que o problema é que eu acho... De carisma. Não, de discurso, eu acho que o problema de Rui Borges é que ele é demasiado sincero. É o verdadeiro português que tem o coração ao pé da boca e diz tudo com o maior dos à vontades. Enquanto no Estádio da Luz está o mestre da comunicação e o treinador... E vou aproveitar já para dizer aqui uma coisa sobre Farioli. Até porque eu fui crítico aqui muitas vezes do Sr. Roger Schmidt. Ao fim de 6 meses eu dizia, mas o Sr. Schmidt nunca mais fala nada em português, não consigo entender como é que o treinador do Futebol Clube do Porto ainda não diz nada em português. Deixa-me só. Há bocado na análise que eu fiz ao jogo, eu esqueci-me de falar da arbitragem também. E depois, como foi aqui focado e lembrado, o VAR é sempre muito, muito importante nos jogos. Hoje percebeu-se que o VAR é importantíssimo. Espera aí. Não, foram vocês que recordaram. O guru do VAR português. O guru do VAR português fez aquilo que não fez hoje este VAR. É verdade. Vitor, é verdade. Sim. E só isso. Mas querias intervir antes? E mais grave é que deu um troféu a uma equipa que não devia. É só isso. Estava a intervir porque quando o Diamantino chega do estrangeiro vem sempre inspirado. Por acaso ontem, infelizmente, não inspirou a equipa. Vocês é que falaram nisso. Eu nem sequer me estava a lembrar que havia um árbitro, que havia um VAR chamado Tiago Martins. Nem sequer me lembrava. Foi o Zé Manuel Freitas que falou. Nem sequer me lembrava. Eu só clarifiquei. Nem sequer me lembrava. Não te lembravas, pois. Há outras pessoas do Benfica que não se esquecem. Ele não é nem nunca será. Ora, aí está. Pois. Aliás, fazem quando convém. Como foi a final da taça. Passa a ser o guru do VAR. E noutros casos está a dormir. Passa a ser o guru do VAR. Como foi o Otamendi na Luz com o Sporting. Quer dizer, estão a dormir. Vitor. Estão com uma atenção... Estão a dormir, expulsaram aí o Otamendi, o VAR está a dormir. Há vários VARs. Estão com umas saudades do Tiago Martins. Eu estou com saudades de vocês terem perdido na Luz como deviam ter levado 4 ou 5. Estão com umas saudades do Tiago Martins. E ficar sem o Otamendi aos 17 minutos. E aí também o VAR não falam desse. Paulo Diamantino, eu sei que vocês todas as quartas-feiras querem 2 minutos para se fazer lembrar. dedicarem a este Ele está a lembrar do Tiago Martins. Mas foram vocês que falaram. Não foram vocês que falaram. A gente já sabe o que é que vocês querem dizer desses 2 jogos. É que o problema, para as tareias ainda faltam 18 campeonatos. Vamos centrar-nos outra vez não é o 7-1 Diamantino. Agora é o Vitor 7-1 são mais nem os seus trisnetos e os meus vão ver isso mais. Nunca mais. Contentem-se lá com isso. Acredito que não. Eu trago-lhe a faixa desse jogo. Trago-lhe a faixa desse campeonato. Eu vi os 4-0 do Lourenço na Luz. Eu estava lá. Não está no Cosmo de Damião. Pedi para vos cortar os microfones. Vá lá, espero que não tenham de passar por isso. Vítor, agora é a tua vez. Paulo, está a chegar o dia 25 e ainda não sabemos a quem que Diamantino Miranda vai votar. Portanto, estamos aqui todos em pulgas. Vamos ver se é hoje. Os nossos espectadores vão ficar aqui em pulgas hoje à espera para descobrir. Há um ano atrás não sei em quem votaste. Eu não sou velha glória de nenhum clube, nem exerço o meu direito de voto, não sou associado de nenhum clube. Mas não há problema nenhum. Mas às vezes parece uma grande glória. Olha, também te digo uma coisa, não preciso viajar ao estrangeiro para chegar aqui inspirado. Mesmo sem viajar, tenho inspiração todos os dias. Eu marco uma viagem para o Brasil e pago, se quiser. Aqui vai mais inspiração. Vitor, mas isso também é para quem estudou, Vitor, isso é para quem estudou, Vitor. Era disto que querias falar? Do jogo ou é de fé diversa? O Vitor faz muita confusão. Falar do jogo. Então vamos para o jogo. Eu nunca tirei fotografias ao lado dos presidentes. Vamos já falar do jogo. Nunca tirei fotografias ao lado dos nossos presidentes na bancada. Sim. Dos nossos, eu estou a falar do meu. Sim. Vitor. Tribunas presenciais, estás sempre em foco. O Zé Manuel Freitas estava a dizer algo muito bem. Eu sou uma glória. Eu joguei futebol. Internacional, estivemos a ver um gol teu na taça esta semana. Internacional, um grande gol teu na taça de Portugal. Percebeste? Claro. Paulo, pode ser. Tu não sei o que fizeste. Querias viajar. Não tive 1.200 jogos no banco, não é? Vamos embora. Vitor. Mas tu também não tiveste 1.200 jogos no banco. Vitor Diamantino, desculpa lá. Não, desculpa, eu tenho que responder. Não, mas é que estamos aqui há 5 minutos e não falamos daquilo que temos que falar de hoje. As viagens que eu faço. As viagens que eu faço. As viagens que eu faço aqui aos nossos espectadores no Benfica consideram que eu sou uma referência. Mas para satisfazer a curiosidade do Vítor, eu já viajei
Vou-te dizer, 120 países. 120. Percebes? 80 ou 90 à minha custa. Vítor. Muito bem. Não, como jogador de futebol foste a mais. Sim, Percebes? foste muito mais. bem. Vitor, Vitor Diamantino e para todos. Feliz, quero lembrar, sim, já está claro. Eu quero lembrar que o tempo de antena aqui em televisão é muito caro e escasso, portanto... Tens razão, Paulo, mas é uma semana política. Vocês utilizá-lo aqui nestes Fediveres. Vamos àquilo que interessa. Eu sei, Vitor, Paulo, queres mas falar podia sobre ser a o última jogo? oportunidade. Vou dar a palavra Quero a dizer outra algo muito pessoa. importante. Sim. O erro de análise é muito simples. Olha, se quiseres passar a outra pessoa, podes passar já. Quanto a isso, não tenho problema nenhum. Em relação àquilo que tenho a dizer em relação aos factos, é muito simples. A Manuel Freitas esteve muito bem, porque o erro de análise aqui é pensar que é só mudar o sistema tático de Sport e fica tudo bem. Se há vários jogadores em sub-rendimento, não é mudando o sistema tático que as coisas vão mudar. Eu não sei como é que o Diamantino viu o jogo ontem no Santos James Park, mas o que eu vi foi isto. O Benfica, se está no jogo com o Rio Ave, a equipa não pode com uma gata pelo rabo, e é dito pelo Mourinho que a equipa está cansada e esgotada, se logo a seguir, no jogo com o Gil Vicente, também é dito que a equipa não circula a bola com rapidez, de repente as coisas não ficam fantásticas. Portanto, por muito que o José Mourinho tente treinar, tente melhorar, tente fazer a equipa crescer, não vão existir milagres, tal como não existem no Sporting, não existem no Benfica, nem no Futebol do Porto, nem em nenhum clube. Por isso é que o Rui Costa hoje, quando tomou a palavra, teve que lembrar, uma vez mais, e parecendo que até estava a desculpar-se, que a equipa teve Mundial, não teve férias, teve início da época acelerado e os jogos das pré-eliminatórias em agosto. Porque não vai haver um clique que coloque o Benfica fresco como alface, nem o Sporting com os jogadores sob rendimento todos em grande forma. Para já vamos ouvir Rui Borges e depois já voltamos a falar disto tudo. Reagir muito bem à inferioridade numérica do Marselha para aproveitar, para ter o domínio do jogo após o momento em que o Emerson é expulso. No entanto, acaba por ser dois jogadores que saltam do banco diretamente para fazerem os golos e darem esta vitória ao Sporting. O que dizer sobre esses dois jogadores, sobre esse momento em que refresca também a equipa, e palavras também para o Alisson, que de facto faz o segundo golo ao serviço do Sporting e o segundo também na Liga dos Campeões. Boa noite. São jogadores. Dita bem aquilo que é o grupo, o espírito desta equipa. Não canso de dizer isso. O espírito é fantástico, o grupo em si é fabuloso. Por isso, mostra bem aquilo que é espírito. As substituições tinha a ver um bocadinho. O que ainda não estava a dar tanta verticalidade no 1 para 1. Nós, com uma superioridade numérica, tínhamos que a ter, porque conseguimos empurrar o Marselha para perto da sua área. Tínhamos de ter homens que desequilibrassem o corredor, estávamos bem naquilo que era transições, matar as transições ofensivas do adversário, contra-ataques e ataques rápidos. A linha defensiva, o Inácio e o Zeno muito bem nesse sentido também, o Morton e o Simões também nesse sentido a ajudar nas coberturas frontais. Tentamos meter o Gênio num primeiro momento, manter o Maxi à largura também. Num segundo momento tentar mudar aqui, o Maxi já com mais desgaste. Tentamos ir buscar também o que queríamos à direita com o Alisson à esquerda. Dá-nos isso, sabemos aquilo que ele nos dá. Entraram bem, já o Foti já nos tinha entrado também nesse jogo característico, um bocadinho incaracterístico daquilo que nós temos mais, com duas referências, porque lá está, como estávamos a conseguir meter o Marselha mais perto da sua área, poderíamos ter que recorrer a muita bola na área e ganhámos mais um homem da área. E era importante ter esses homens para poder cabecear, para poder criar desequilíbrios em duelos aéreos. Por isso toda a gente que entrou foi importante e demonstra bem aquilo que é a equipe. Olá, Mister João Pedro Oca da CNN de Portugal. Mas a verdade é que, do ponto de vista do treinador, não sei se garante que é de facto uma grande vitória, até porque as opções que faz acabam por dar frutos. Não só essas, como também arriscar e tirar um Fresneda para colocar um extremo. Enfim, se isso, o facto da forma como mexeu, ter sido tão boa para a equipa, se é de certa forma ainda mais especial, e também ganhar, fazer uma reviravolta numa Liga dos Campeões contra o líder da Liga Francesa, se estas vitórias são aquelas que guarda depois como ainda mais especiais daquilo que fez a partir do banco e também por aquilo que significa ganhar na Champions assim. E nós quando mexemos às vezes não acertamos, outras vezes acertamos, às vezes o jogador não entra tal como nós queríamos, ou com confiança, faz parte. Eu estou sempre bem consciente daquilo que faço e bem comigo próprio, comigo mesmo quando tomo decisões. Já disse isso, quando escolhi ser treinador principal decidi que tinha que tomar muitas decisões e não tinha qualquer problema em tomá-las, por isso. Às vezes acerto, outras vezes não acerto, hoje correu bem, toda a gente que entrou muito bem. Por norma ou por grande maioria das vezes eles entram sempre com resposta e é isso, volto a dizer, aquilo que demonstra o espírito da equipa.
Guardo por ser um jogo de Champions, mas não guardo como qualquer outra vitória, muito honestamente. Já vamos feliz por continuar a fazer 6 ouvir pontos. as declarações de Rui Borges. Para já vamos fazer uma curta pausa, voltamos já daqui a segundos. Estamos de volta com a Liga de Ouro em noite da Liga dos Campeões, depois do Sporting ter ganho ao Marselha. Como prometido, vamos ouvir as restantes declarações de Rui Borges no final deste triunfo que coloca o Sporting com 6 pontos, segunda vitória em 3 jogos nesta fase de Liga da Liga dos Campeões. O Sporting que assim está bem colocado nesta altura para conseguir o seu grande objetivo, que é para já chegar à fase seguinte, pelo menos ao acesso aos oitavos de final, num jogo que terminou com o triunfo do Sporting 2-1, após a equipa do Marselha ter feito um 1-0 na primeira parte, mas a expulsão de um jogador já perto do intervalo alterou por completo a fisionomia do encontro. Dizias, José Manuel, há pouco que a questão do VAR foi absolutamente decisiva, porque houve situações em que realmente, se não fosse a intervenção do auxiliar do árbitro, o Sporting poderia ter sido muito prejudicado. Não vou falar daquela conversa habitual todas as quartas-feiras entre o Diamantino e o Paulo por causa da final da Taça de Portugal. Esse jogo já lá foi. Queria-me referir ao jogo da noite de hoje, em que realmente confirmou-se em absoluto. Depois, a questão de fundo é sempre quem está no VAR. E absolutamente de acordo com o Diamantino. Paulo Andrade também, com o Vítor. Quem está no VAR, quem tem qualidade e capacidade para olhar para as imagens e ajudar o árbitro a resolver o problema. E deixando isso de parte, o que aconteceu hoje em Alvalade foi que o VAR foi um precioso auxiliar do árbitro e sem VAR hoje o Sporting tinha perdido. Houve 3 situações do jogo, que é o penalti revertido, o golo do Jenny Catamo, o primeiro golo do Sporting. O primeiro golo do Sporting e a situação, ou seja, 3 más de ter decisões havido, do árbitro. e a situação do Maxi Araújo ser expulso ou não, que sem VAR. Muito embora essa situação já fosse aos 93 minutos. Está bem, mas independentemente disso, o Sporting ia deixar de contar com o Maxi Araújo e ele ia ver cartão vermelho direto. Pelo menos os próximos 2 jogos da Champions não poderia jogar. E, portanto, confirmou-se. Eu estou completamente à vontade, porque aquilo que eu lamento, e lamento desde sempre, uma coisa sou a favor e outra lamento. Sou, desde sempre, a favor do VAR. O VAR contribui para a verdade desportiva. O VAR ajuda os árbitros a resolver situações muito intrincadas em muitos momentos do jogo. Depois, o que eu lamento é que, particularmente, e às vezes também acontece nos jogos internacionais, que os VAR, em vez de ajudar, só pioram as situações. E em Portugal isso é uma coisa que não há dúvida absolutamente nenhuma, mas só para dar um exemplo recente, eu estive a ver no domingo com muita atenção, porque era um jogo que me dizia alguma coisa, tendo em conta que se tratava do Palmeiras, que é uma equipa que eu gosto de ver jogar futebol e que tem um grande treinador português, o Abel Ferreira. Há um penalti vergonhoso a favor do Palmeiras, com um empurrão ao ponta de lança ao Flaco Lopes logo aos 3, 4 minutos, e nem árbitro nem VAR e siga, e foi uma vergonha. E, portanto, o Abel Ferreira, depois no fim, teve que se lamentar e com razão. Portanto, este é um mal generalizado. Sim, mas também o Palmeiras também já foi beneficiado de muitas situações. Paulo, mas uma coisa não pode pagar a outra. É isso que muitas vezes me leva a pensar que há determinadas decisões que são para pagar outras que foram mal analisadas no passado. Não é nada disso. As coisas têm que fazer parte do cotidiano dos jogos de futebol. E, portanto, o que aconteceu hoje em Alvalade foi uma bela lição de um VAR que olhou para... E não é pelo facto do Sporting claramente ter sido... Não se trata de um benefício ao Sporting. O Sporting é que não podia ser prejudicado por 3 decisões que estavam erradas. Vítor, esta atuação do VAR no jogo de Alvalade, no fundo, veio dar uma lição a como é que deve o VAR funcionar, também aos árbitros europeus e aos portugueses em particular?
Paulo, temos de ser realistas, não existiram verdadeiros lances de interpretação, portanto foram lances objetivos, foi um fora de jogo em que é traçada a linha, é a simulação do Emerson Palmieri que é objetiva e também o facto do Maxi Araújo não ter agredido o Pavard foi algo que a partir do momento que é tomada a decisão, atenção, o VAR teve que intervir nestes 3 lances porque a equipa de arbitragem não decidiu da melhor maneira. Não houve lances de interpretação, mas foi uma demonstração de como simplificando processos conseguem boas decisões. Aqui o Diretor Técnico Nacional em Portugal diz que um dos faróis pelos quais se está a balizar a arbitragem portuguesa é precisamente o registro da UEFA. Mas o que vimos hoje é que a UEFA também, os vídeo-árbitros intervêm quando é necessário. O que não pode acontecer no futebol português muitas vezes é situações como aconteceu no Estádio do Dragão, em que não havia forma nenhuma do árbitro conseguir ver, estando de frente para o jogador que está a atacar, se o defesa lhe puxa a camisola ou não, e ser dito que isso não é um lance de vídeo-árbitro. Porque isso sim cria confusão depois nos vídeo-árbitros e queremos clarificar as coisas. E muito rápido, Paulo, está a ser feita uma transformação da arbitragem de uma época para a outra, sem que as coisas sejam devidamente clarificadas. Porque o ano passado, no início da época, o Conselho de Arbitragem disse que não havia necessidade de lances de imagens claras e óbvias, desde que o vídeo-árbitro sentisse que existia ali uma falha, devia chamar o árbitro, que é algo que poderia ter acontecido no Clássico, por exemplo. E quando entrou este Conselho de Arbitragem em fevereiro, foi dito aos árbitros que desde que existisse algo de factual, podiam assinalar a falta na área. Por exemplo, desde que houvesse um toque, o árbitro poderia imediatamente marcar penalti que estava coberto por um novo Conselho de Arbitragem. E para esta época mudou tudo. Voltámos às interpretações, aos contactos não são suficientes, uns agarrões valem, outros não valem, e é isso que vai obrigar a um período de adaptação nosso também, dos adeptos, dos árbitros e dos vídeo-árbitros, até que a arbitragem funcione melhor. E eu acredito que pode vir a funcionar melhor. Mas não com algumas das mensagens pouco claras que estão a ser passadas aos árbitros, porque está a ser colocada muita subjetividade no processo e há demasiadas situações em que os árbitros em Portugal, neste momento, se calhar têm dúvidas sobre qual é a decisão correta a tomar. Paulo, isto comprovou mais uma vez que o VAR pode ser uma ferramenta extremamente útil nos jogos de futebol, desde que bem aplicada e bem utilizada pelos seus intervenientes. Desde que apareceu o VAR, que sou a favor do VAR e acho que é uma evidência, tudo o que possa trazer verdade desportiva, não é no futebol, já existia noutras modalidades, já existia no ténis, no rugby, no voleibol, quer dizer, o futebol era essencial que ele entrasse e hoje foi um exemplo. Agora, atenção, eu acho, é evidente que perante 3 erros graves de arbitragem que o VAR muda, é evidente que foram decisivos as decisões do VAR. Mas eu acho que também. Mas acho que também não se deve resumir a isso, ainda que tivesse sido decisivo, como é evidente. Acho que realmente a atuação hoje do Rui Borges e as substituições que fez também mudaram o jogo, quer dizer, e está-se a falar muito do VAR e não se está a falar de situações do campo, do jogo, que foram modificadas e o Sporting ganhou pelas substituições que fez. O Sporting foi outro Sporting a partir do momento... Desculpa lá, o que é que adiantava as substituições se aquelas... Não foi o que eu disse? Não. Eu comecei por aí. Se as decisões não tivessem sido revertidas, não havia hipótese de... Pois, é certo. Eu entendi isso. Agora, também não se pode... É deixar de realçar que o Sporting também ganha o jogo devido às substituições que faz, que realmente mudaram o teor do jogo. Quer dizer, as entradas que aconteceram mudaram completamente o jogo, como já aqui foi dito também. Agora, o VAR foi importante, o Rui Borges hoje esteve muito bem também e acho que tem que ser realçado também. Já agora, na primeira parte, ainda não falei nisso, acho que o João Simões fez um grande jogo na primeira parte. É verdade que eles dominaram o jogo a partir dos 10 minutos, não acho que tenham criado muitas ocasiões de golo, acho que o Rui Borges tem razão quando diz que eles não criaram muitas ocasiões de golo e que o Sporting conseguiu frequentemente colmatar os avanços deles. Tirando o golo, fazem 2 ou 3 remates à baliza, 2 deles perigosos. Não me lembro de grandes defesas do Rui Silva, tenha tido necessidade de fazer grandes defesas, se é que fez alguma grande defesa, mas realmente eles dominaram o jogo, têm uma equipa excelente e dominaram o jogo e mostraram porque é que estão à frente do Campeonato Francês e porque é que ganharam ao PSG. Agora, mesmo nessa primeira parte, acho que o João Simões mostrou que está em melhor forma do que o Morita, principalmente com o Morita, que é quem tem jogado ao lado do Yulman. Diamantino, tu já tinhas referido assim de passagem a esta questão do VAR. Isto foi um bom exemplo daquilo que deve ser a atuação de um VAR? Foi. Se o VAR veio para isto, e eu sem qualquer
sem qualquer... Porque eu nestas coisas do futebol gosto de falar a sério, as brincadeiras ficam para outras alturas, gosto de dar notícias, gosto de fazer análises sem enviesamento nenhum. Eu não gosto de enviesar as coisas, eu quero que as pessoas acreditem naquilo que eu digo, tirando as brincadeiras, claro. Quando quero dar, não tenho, deontologicamente, não tenho essa obrigação, mas gosto de ser o mais sério possível e, portanto, não tenho problemas nenhuns em dizer, mesmo não sendo jornalista, em dizer aquilo que aconteceu, que é o VAR hoje esteve muito bem, é para isso que o VAR serve. Noutras alturas não tem sido assim. Muito bem. Vamos então agora ver aquilo que vai passar-se nesta Liga dos Campeões. O Sporting sai desta terceira jornada com 6 pontos e assim bem posicionado para continuar a perseguir o objetivo de chegar à fase seguinte, pelo menos ao play-off que dá acesso depois aos oitavos de final. Já o Benfica não teve a mesma sorte porque foi a Newcastle, perdeu a terceira derrota consecutiva nas 3 jornadas já realizadas e teve também um momento de polémica, uma vez que Otamendi, o capitão, recusou falar na zona de entrevistas rápidas. O capitão do Benfica deu uma autêntica nega ao assessor de comunicação do clube em pleno relevado. As imagens da CMTV captadas no final do encontro em Newcastle mostram esse momento em que o assessor aborda Otamendi. O capitão recusa, no entanto, ir à zona de entrevistas rápidas e segue diretamente para o balneário. Depois da negativa do capitão da equipa, o assessor vai então ao encontro de António Silva, que é subcapitão. O jovem central acabou por ser depois ele o porta-voz da equipa na zona de entrevistas rápidas. Mais tarde, Nico Otamendi falou na zona mista sobre esta derrota pesada do Benfica 3-0 em Newcastle. Nicolas Otamendi diz que precisava de estar no balneário com os colegas de equipa. Justificou assim o facto de ter recusado falar na zona de entrevistas rápidas. O capitão do Benfica falou na zona mista, explica que no final do jogo com o Newcastle precisava de estar no balneário junto dos colegas para falarem sobre o jogo. Realça que depois de uma derrota o mais importante é levantar a cabeça. Garante ainda que foi falado isso com o assessor de comunicação, que ele falaria mais tarde na zona mista, como de facto veio a acontecer. Otamendi garante ainda que o plantel está à margem das eleições do Benfica e que só pensa em futebol e em dar o melhor em cada jogo. Sobre a Champions League, o capitão promete que a equipa vai tentar até ao fim. Diz ainda que quando a equipa não consegue ganhar, não há que apontar o dedo aos avançados por não marcarem ou aos defesas por não defenderem. Realça que no Benfica, quando se perde, perdem todos e quando se ganha, todos são felizes. Diamantino, tu que foste capitão de equipa, as regras das competições da UEFA são muito claras em relação a isto, exigem a presença de um jogador sempre logo que acaba o jogo. Não achas que Otamendi ontem deveria também ele próprio ter dado cara naquele momento, depois de uma derrota pesada que o Benfica teve 3-0? Eu estava no estádio e não me apercebi. Ouvi depois as notícias. Claro que tem sempre um grande impacto. Eu não me apercebi do que aconteceu. Ouvi depois, não sei... Ouvi aquilo que Mourinho acabou por dizer. Ouvi depois a explicação do Otamendi também. Quer dizer, eu não tenho razões nenhumas para não acreditar naquilo que tanto um como o outro disseram. Depois... Eu sou contra, sei que isto é possível, mas eu sou contra as entrevistas à saída do campo dos jogadores. Sei que se faz noutras partes, a nossa cultura não é essa. Porque... Em muitos campeonatos até se faz no intervalo. E às vezes no intervalo. França faz o intervalo. E às vezes no intervalo. A nossa cultura não é essa, porque nós temos uma maneira de viver as coisas diferente do alemão, do inglês. Mas em Espanha também acontece assim. Sim, até mesmo do espanhol. E tu sabes perfeitamente bem. Um jogador que é substituído, um jogador que perde um jogo da forma como o Benfica perdeu ontem. Ainda por cima um jogador que tem os títulos que tem, tem o estatuto que tem.
à saída, ao acabar o jogo e ser entrevistado, às vezes não corre bem. E se foi verdade, e se é verdade, e eu não tenho razões para não acreditar aquilo que foi dito, tanto pelo Zé Mourinho como o Otamendi, acho que é um não assunto. Eu percebo sempre o impacto que as coisas do Benfica vão tendo, consigo perceber, mas é mesmo assim, quer dizer, acho que é um não assunto. Sim. Se ele teve... Outra situação que eu concordo plenamente é o capitão de equipa sentir necessidade, depois da derrota como foi, de chegar primeiro à cabine e falar com os colegas e dizer aquilo que normalmente os capitães dizem e falam com os colegas. Portanto, depois, se é para conspirar, se é para falar, se é para dizer aquilo que não sabem, se é para informar muitas vezes aquilo que não sabem nem têm conhecimento, isso já é outra coisa. Sim. Visto da parte do jogador, do antigo jogador, acho que não vejo aqui qualquer assunto. Zé, este assunto, no entanto, não perdeu dimensão por força da intervenção imediata de José Mourinho, que na própria sala de imprensa como que esvaziou o balão e disse logo que o Otamendi iria estar na zona mista. Primeiro gostava de dizer que o Otamendi devia ter tido mais respeito pelo Gonçalo Guimarães. Gonçalo Guimarães é hoje, por mérito próprio, certamente, porque senão o Benfica não o teria contratado, o assessor de imprensa do futebol profissional e fez aquilo que qualquer outro assessor de imprensa do Benfica teria feito, porque era todo o interesse, a principal figura da equipa, ir à zona, portanto, ao flash interview. Espero que o Diamantino não leve a mal. É a minha, não leve nada a mal. A minha visão jornalística, que eu vou dizer. Tem nada não se trata de um não assunto, trata-se apenas de que o Benfica, com a dimensão que tem... Assunto. Desculpa? É um sim assunto. Não, para mim é um sim assunto. Estou de acordo com isso. Porque, tratando-se daquilo que aconteceu em campo, e sendo o Otamendi a principal figura da equipa do Benfica e o seu capitão, até me permite dizer o seguinte: para evitar este tipo de situações, o melhor é mudarem de capitão, então. E, portanto, o Otamendi não podia, do meu ponto de vista, ter dito que não a Gonçalo Guimarães. Ou Gonçalo Guimarães ou qualquer outra pessoa tivesse a desempenhar aquela função. Porque, tendo em conta aquilo que aconteceu no jogo, tendo em conta as dificuldades que o Benfica evidenciou no jogo, tendo em conta a situação em que a equipa se encontra na Liga dos Campeões, tendo em conta que Otamendi é um futebolista com um estatuto mundial acima de qualquer suspeita, eu acho que Otamendi, por muito quente que estivesse com o desempenho da equipa, devia ter falado. E, portanto, não falou, acho que lhe ficou mal. Primeira parte da questão. Segunda, obviamente, o António Silva foi ao flash interview porque é o subcapitão. Era o que faltava ao subcapitão também ter dito não, eu não quero ir porque o Otamendi não foi. Podia ter acontecido, mas não aconteceu. O António Silva é o segundo capitão do Benfica, foi, aliás, no jogo em Chaves, o capitão do Benfica durante o tempo que o jogo correu e fez muito bem em ter falado no final do encontro. José Mourinho resolveu o problema? Absolutamente. Absolutamente. Sim. Porque quando se encontrou na... A minha leitura, eu não tenho nenhuma informação nesse sentido, não vou especular. Eu acho que é um sim assunto, mas também não lhe vou dar a dimensão que muita gente quer dar e encontrar aqui um bote expiatório para aquilo que aconteceu. Mas eu acredito... Até de alguém que nunca virou a cara... Absolutamente. Por isso é que em alturas até mais difíceis... Por isso é que eu achei... Apareceu e deu a cara. Por isso é que eu achei que o Otamendi não devia ter tomado aquela atitude. Agora... eu tenho uma informação que me diz que o Otamendi disponibilizou-se ali logo na altura para ir à flash interview, que agora é obrigatório, no mínimo, um futebolista passar pela flash interview. Vou dar como certa esta informação que tenho. Mas deixa-me lá terminar. Vou dar esta informação como certa. Sim, concluí. Tu disseste flash interview e é zona mista. Eu vou voltar a repetir para não haver dúvidas. Hoje é obrigatório ir um futebolista à flash interview e um futebolista, no mínimo, passar pela zona mista. É isso que eu estou a dizer. Sim. E, portanto, ele disponibilizou-se. Mas, para mim, o que aconteceu é essa disponibilidade. Eu dou como boa esta informação, mas a mim ninguém me tira da cabeça que quem resolveu esse problema foi realmente o treinador do Benfica, que disse ao capitão para passar na zona mista. Vítor, há aqui ainda dois aspectos também que gostaria que tu comentasses. Uma é se o Benfica
Percebe-se desta situação quando a CMTV divulga estas imagens logo no final do jogo, logo a seguir ao final do jogo, e por isso mesmo parece processar-se aqui todo um desenrolar de acontecimentos que leva a que José Mourinho, na sala de imprensa, diga aquilo que disse. E depois também há a questão de uma fonte oficial do Benfica ter confirmado à CMTV que realmente Otamendi não tinha querido falar na zona da flash interview, o que não é nada normal, não é? Oh Paulo, mas como é que se podia estar a desmentir aquilo que está à vista de toda a gente? Olha, eu não conheço muitos grandes capitães do passado do Benfica, mas conheço um particularmente que até está aqui neste momento na imagem comigo. E há uma coisa que eu tenho a certeza, é que se fosse qual fosse o benfiquista que abordasse este grande capitão que está aqui do Benfica, que está aqui às quartas-feiras connosco, ele não lhes viraria a cara, não continuaria a andar e não faria de conta. E eu até vou conter-me nas palavras por respeito ao Gonçalo, porque tenho um grande respeito do Gonçalo Guimarães como jornalista. Certeza que o Otamendi, independentemente de ser um grande jogador, uma lenda mundial também, um jogador com um currículo incrível, isso não invalida que possa estar mal em alguns momentos, porque esse currículo do Otamendi é o que lhe dá mais responsabilidade, porque é o capitão. Se o capitão de equipa, perante a abordagem de um assessor, tem aquela reação brusca, quase não parando minimamente sequer, continuando a avançar e a falar de lado para o Gonçalo Guimarães, isso não é uma atitude respeitosa, por uma razão simples. Basta ver a atitude do António Silva. Imagino o António Silva a ser abordado. Por acaso o António Silva é um paz de alma. Porque senão, qualquer outro jogador ia lá, o assessor, desculpa lá, mas eu sou o capitão. Não, está ali o capitão para falar. Mas, eu disse à tarde, e sei que o Diamantino está sempre atento àquilo que eu digo à tarde, não, porque até era justo... Estava em viagem, não ouvi. Fizeste bem, então. Chegaste bem, que isso é que é o importante. A qualquer momento, poderia até o Otamendi entender que era importante todos os jogadores estarem no balneário. Não ir ninguém à flash, como fazem em Portugal algumas vezes, assumirem a multa. E o António Silva, como subcapitão, também estar no balneário para ouvir a mensagem. Isso podia acontecer. Agora, a única coisa que eu acho é que o Otamendi pode tomar as decisões que entender como capitão ou individualmente, porque tem estatuto de dimensão passada e treino para isso. Agora, há momentos em que a decisão do Otamendi tem impacto noutros jogadores, em alguns dos seus comandados, num central que joga ao lado dele. E o Otamendi, ao recusar-se a falar, e não houve ali tempo sequer para estarem a combinar as prendas de Natal e onde é que iam passar o Halloween, isso vai ter efeito noutro jogador. Isso é que é estranho. A nota mais curiosa nisto tudo é estarmos atentos ao que disse o José Mourinho. O José Mourinho, na conferência de imprensa, revelou que foi confrontar o Otamendi sobre este caso. E a questão é, como é que este caso chegou ao José Mourinho, Paulo? O José Mourinho estava no balneário, em vez de estar a pensar no jogo, a ver as notícias que estavam a sair, a ver o que é que a CMTV estava a dizer. Foi o próprio assessor de comunicação que comunicou ao José Mourinho. O facto do capitão se ter recusado a ir desagradou ao José Mourinho. O José Mourinho foi confrontar o Otamendi com a situação e dizer-lhe, meu amigo, agora tens que ir à zona mista. É que depois criam-se estas dúvidas. E isto era completamente desnecessário, porque só a época passada, Paulo, e encerro assim, o Diamantino fez muitos jogos, mas o Otamendi fez 74 jogos. E o Benfica e a Argentina ganharam 49 desses jogos. Portanto, em 49 desses jogos, houve jogadores das outras equipas que, mesmo tendo perdido, tiveram também que fazer flash interviews, ir às zonas mistas e falar à imprensa. Portanto, não é nada que o Otamendi, como capitão, não esteja preparado para fazer. Não lhe apeteceu, foi só isso. Sim. Paulo, há também, no entanto, aquele pormenor que eu salientei há pouco, que é aquela fonte oficial do Benfica, ainda antes da conferência de imprensa do José Mourinho, já ter confirmado que realmente o Otamendi não quis falar na zona de entrevistas rápidas. Ora, normalmente nunca há confirmação deste tipo de situações. E ontem foi o próprio Benfica que quis realmente confirmar. Parece-te que... Qual é a intenção que poderá estar por detrás disto? Vamos lá ver. Eu, em primeiro lugar, acho que não podemos estar a analisar uma situação destas com base no clube que aconteceu. Ou seja, Sporting, Benfica, Porto, quando acontece, esta questão tem que ser analisada sem pensar nos clubes. Eu acho que o Otamendi ou outro jogador, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um Coates, um jogador com grande experiência, capitães com enorme experiência, que já fizeram dezenas de idas à flash entrevista, dezenas, não é uma nem duas, é dezenas. Sabem perfeitamente que nestas situações eles vão tranquilamente, porque isto é o habitual deles, é a vida deles. Eles já sabem que o capitão
normalmente, e então quando os jogos acontece o que aconteceu, mais ele tem que estar disponível, quer dizer, ele sabe isso perfeitamente. Portanto, eu não estou a levar isso para o campo. Tudo o que o Zé Manuel disse, eu estou de acordo, da forma como ele agiu com o responsável da informação, tudo isso, estou de acordo. Eu acho que há mais qualquer coisa, eu peço desculpa, mas não estou a ver um jogador como o Otamendi, com a experiência dele, com tantos anos disto, com tantas idas à flash interview. Ele, quando falhou num lance ainda agora no Campeonato Português, ele deu logo a cara, foi ele ao flash interview, assumir o erro, assumir a responsabilidade dos pontos perdidos. Porquê é que ele não foi desta vez? Não é por estar mal disposto só, quer dizer, eu acho que há aqui qualquer coisa mais, com toda a franqueza, e insisto, isto não tem nada a ver com Sporting, Benfica e Porto. Tem boas eu fontes. pergunto como é que um jogador com esta experiência, numa situação destas, sendo capitão há tantos anos da seleção da Argentina, do Benfica... Já há rumores. Não, nada, palavra não. Eu estou a tentar interpretar uma situação que eu acho completamente anómala. Quer dizer, eu acho que tem que haver mais qualquer coisa. Não estou a ver Sim, eu não estava a ver o Coates a fazer nada. uma coisa destas, por muito chateado por levasse 5 ou 6. Quer dizer, não estava a ver. Quer dizer, e não estou a ver o Otamendi, que é um jogador com uma experiência incrível e fartíssimo. Está ele de ir às flash interviews. Portanto, eu acho que há mais qualquer coisa. O que é, não sei se há realmente, um dia se saberá, mas é uma atitude tão incompreensível para mim, não é por causa de ter perdido o jogo e estar mal disposto. Isso é o que não faltam, é jogos em que ele saiu de lá mal disposto e os capitães saem mal dispostos, e não é por isso que não vão dizer ali 2 palavras, ainda por cima, se fosse meia hora de entrevista. São 2 palavras, quer dizer. E após esta terceira jornada da Liga dos Campeões, o Benfica é a par do Ajax, a única equipa que ainda não pontuou nesta fase de Liga, e o Sporting tem 6 pontos em 3 jornadas. Daqui a pouco vamos ouvir Rui Costa em declarações exclusivas feitas à CMTV, mas é logo a seguir a uma curta pausa nesta edição. Até já! Um alerta CM nesta Liga de Ouro para lhe dar conta do tempo de paragem de Dedić. Mais um motivo de preocupação para o Benfica, já que o lateral direito, Bósnio, vai ficar de fora pelo menos 2 a 3 semanas. Isso implica que pode falhar 5 jogos, inclusivamente pode não recuperar a tempo do jogo com o Bayer Leverkusen para a Liga dos Campeões, um jogo que será absolutamente decisivo e onde só uma vitória pode garantir ao Benfica alguma esperança de poder continuar em prova. O Benfica recebe o Aroca, depois o Tondela para a Taça da Liga, vai jogar em Guimarães com o Vitória e depois com o Leverkusen no Estádio da Luz. Estes jogos não deve poder contar José Mourinho com o concurso de Amar Dedić, que tem uma lesão no adutor, no músculo adutor, e por isso mesmo vai ficar de fora entre 2 a 3 semanas. José Manuel, isto é uma situação que complica ainda mais a vida ao treinador. Já se tinha mostrado preocupado com algumas carências e agora mais uma. Para quem não tem ainda vai em condições de poder jogar rapidamente, pelos vistos, senão o treinador do Benfica já tinha dado conta disso, tem uma solução de recurso, que é jogar com Tomás Araújo naquela posição que não é estranha para ele. Ou com Ógenes, que jogou lá agora em Newcastle. Ógenes também, do meu ponto de vista, não passa por um momento muito fulgurante desta sua fase no Benfica. Mas voltando à questão do defesa direita, a leitura que eu faço é que a solução mais evidente parece-me ser Tomás Araújo, ou até mesmo o Benfica jogar com 3 centrais, porque não? Com o Dal aberto na esquerda e o Lukaku aberto na direita. Era aquilo que eu julgava que ia acontecer ontem em Newcastle, e as coisas, o José Mourinho teve uma ideia diferente e as coisas não correram nada bem. Também porque o Gordon fez um jogo espetacular e arrebentou com o Benfica, dinamitou completamente o lado esquerdo da equipa do Benfica. Mas esta lesão de Amar Dedić, que se lesionou sozinho a tentar ir atrás de Gordon. O Gordon parecia um Pepe rápido. Parecia, não, é um jogador de altíssima qualidade. É um futebolista de um nível muito superior e, portanto, é mais um problema que o José Mourinho vai ter de viver,
mas não é dos mais complicados, do meu ponto de vista. Não é dos mais complicados, porque ontem, apesar da forma como o Benfica taticamente se apresentou, eu não ficaria surpreendido se o treinador do Benfica, no imediato, avançasse para 3 centrais. Achas que isso pode acontecer, Diamantino, com esta lesão agora de Dedić? Eu acho que pode acontecer. Eu, por acaso, ontem, quando ia para o estádio e vi a constituição da equipa, julguei que eram 3 centrais. E depois fiquei... Eu também julgava que eram 3 centrais. Fiquei um pouco surpreendido com a colocação do Tomás Araújo, a defesa esquerda. Mas naquele jogo de ontem, jogasse Tomás Araújo, jogasse Tal, eu fui preocupado para o jogo, como adepto do Benfica. Só o Nuno Mendes é que conseguia travar o Gordon. Verdade, como adepto do Benfica, não só pelo Gordon. Nuno Mendes está do outro lado. Eu percebo que se brinque com o 14º classificado do campeonato inglês, mas quem vê os jogos ingleses e percebe alguma coisa, eu disse a vários colegas meus, amigos, até que estão em Londres, e disse a um ex-colega meu, que viajou também, que estava preocupado porque esta equipa era melhor jogar com o Arsenal, ou com o Chelsea, ou com o Man City, ou com uma equipa de um futebol diferente, que, na minha modesta opinião, esta é a equipa mais intensa do futebol inglês. É impressionante a velocidade e a pressão que eles fazem sobre a equipa adversária. E eu ia preocupado. É verdade que o Benfica, na primeira parte, ainda conseguiu-se ter esse ímpeto. É verdade, mas isto nós nunca sabemos, tal como o jogo do Sporting hoje, se tem o Marseille continuado com 11, como é que seria, não se sabe. Como se o Benfica tem marcado numa daquelas 2 ou 3 oportunidades do Luque Bacchio, que o jogo poderia ser diferente, mas eu acho que não ia ser muito diferente. Porque o ambiente sente-se, e nós que jogamos sentimos isso, o ambiente da equipa, eu nem falo quase só do público, a equipa em si, é muito complicado. A velocidade, depois quando nós olhamos para o Gordon, está bem, e aquele Murphy no lado direito, e depois aquele outro meio no centro. O Ramos, sim. E depois o Bruno Guimarães. Quer dizer, a única fragilidade que eu vi naquela equipa, e o Benfica aí com outros jogadores de outras características, poderia ter explorado melhor, é realmente a defesa. São enormíssimos no jogo aéreo, mas algo frágeis a defender, principalmente do lado esquerdo da equipa do Newcastle. Mas não foi só a má prestação do Benfica, que é notória, principalmente aqueles últimos 20 minutos. O Benfica sai com 3-0 por mero acaso, poderia sair com uma goleada, não direi histórica, mas uma goleada podia humilhar. É isso que eu não entendo. Tantas foram as defesas de Trubino, tantos foram os falhanços, principalmente naqueles últimos 20 minutos, onde o Benfica já quase não existia. Foi um jogo muito complicado. E, portanto, Mourinho tem aqui um trabalho enormíssimo pela frente, mas também concordo já há muito tempo, mesmo antes de Mourinho chegar, que não é uma equipa, não é um plantel equilibrado. Sim. E nestes jogos, toda a gente percebe, até os que percebem menos, que jogadores com outras características, ou por outra, 1 ou 2 jogadores mais com características como as de Luque Bacchio, podiam fazer alguma diferença. E o Benfica não tem neste momento. E depois, mais só para terminar, é assustador, não estou a tirar qualquer mérito aos jogadores que estavam no banco, mas é assustador olhar para o banco. Eu dizia a esse colega meu, ex-jogador, dizia-lhe que estão a aquecer 5 jogadores, mas o Mourinho vai fazer o quê? Vai mexer onde? Sim. Com quem? Esse é que era o grande dilema, é o grande dilema. E por isso, Vítor, José Mourinho apenas fez uma substituição, precisamente esta de Dedić, porque se lesionou. Paulo, é isto que eu não consigo entender. E é por isso que muita gente fica incomodada com as coisas que eu digo. Nas últimas 8 temporadas, o Benfica tem 70, 80 ou 90 jogos europeus. Nesses 70, 80 ou 90 jogos europeus, nos 90 minutos, esquecendo aquele prolongamento com o Chelsea no Mundial de Clubes, o Benfica só por 3 vezes é que perdeu por 3 golos ou mais. E foram as 3 com o Bayern de Munique.
Mas estamos a promover o Newcastle ou o quê? Mas o Newcastle é candidato a ganhar a Liga dos Campeões, é o Manchester City que levou 4 batatas em Portugal o ano passado, é o Atlético de Madrid que levou 4 batatas na Luz o ano passado, mas estamos a miserabilizar o Benfica. Porquê? Como é que é possível, Paulo Catarro, explica-me tu, porque ainda ninguém me conseguiu explicar, como é que o Benfica, há 15 dias ou há 3 semanas, vai a Stamford Bridge e faz 5 substituições em Stamford Bridge, 5 substituições, e 4 dos jogadores estavam no banco ontem, salvo erro, pelo menos 3 estavam, porque o Tomás Araújo foi titular. Mas faz as 5 substituições e chega ao Newcastle, troca um jogador porque o Dedic se lesionou. E de repente, ouvimos, eu percebo o Diamantino que esteve lá, sentiu o ambiente, o Diamantino não esteve atento, porque eu antes do jogo, eu frisei perfeitamente todos esses pontos fortes do Newcastle, o que eu disse foi outra coisa. O Newcastle, tendo estas características, esta impulsividade, esta pressão, esta forma de jogar, perdeu os 3 grandes jogos que teve em casa esta época. Com o Arsenal, ainda que o Arsenal foi as bolas paradas foram decisivas, com o Liverpool e com o Barcelona. Na parte do Barcelona, que eu acho que era o guião para o jogo do Benfica de ontem, com o Barcelona a tomar conta da posse de bola na fase crítica da partida e a conseguir fazer com que o Newcastle sofresse, ficasse desconfortável e acabasse por perder o jogo. A questão aqui é que, de repente, ouvimos achar natural que um Benfica que em 8 anos na Europa só por 3 vezes é que perde por 3 golos ou mais. Todas que perde Munique, vai a St. James Park, leva 3 e não foi o Diamantino. Diamantino, agora nem estou a falar contigo. O próprio presidente do Benfica de Rui Costa admitiu hoje de manhã, em exclusiva à CMTV, que podia ter sido pior. E já vamos falar disso estamos todos malucos? Mas algum de nós falou mentira? Sim. Mas já vamos falar disso já então daqui é a pouco, mas agora coisa. é tempo de conhecermos os destaques do Jornal da Meia-Noite e da Noite das Estrelas. Começamos, como sempre, vamos então para a parte final desta edição da Liga de Ouro. O Rui Costa reconhece que a derrota do Benfica frente ao Newcastle por 3-0 foi pesada. São declarações exclusivas feitas aos enviados especiais da CMTV, Pedro Neves de Sousa e João Mata. Comentário ao jogo, Rui. Comentário. Bom dia a todos. É uma derrota pesada. É uma derrota pesada que não devia ter acontecido. É uma primeira parte onde muito tempo do jogo dividimos o jogo, criámos situações de gol, podíamos ter ido para a vantagem. E depois uma segunda parte que não é uma segunda parte que fique para boa memória. E acaba por ser uma derrota pesada. Estamos a jogar a Liga dos Campeões e há erros que se cometem que pagam-se muito caros nestas situações. Qual é a mensagem para os adeptos? Agora não é mensagem para os adeptos, é mesmo aqui para os jogadores, quer dizer, temos 0 pontos em 3 jogos da Liga dos Campeões, mas ainda temos mais 5 pela frente, temos todas as possibilidades para nos qualificar ainda e é nisso que a gente vai lutar, é sobre isso que a gente vai fazer de tudo para estar dentro da prova, não é mesmo? E este resultado... Uma substituição que pode ser um reflexo... Não vou estar a discutir opções de treinador, como é natural que seja, como compreendem. Se entendeu fazer uma substituição só é porque entendeu fazer uma substituição só. Portanto, as substituições não são obrigatórias, são opções. Portanto, isso não reflete que, por exemplo, ele pode considerar que o plantel está mal construído? Não, isso falaremos internamente sobre essa situação, mas não vou estar a discutir opções do treinador. Repito, as substituições são opções, não são obrigações e, portanto, José Mourinho tem mais do que experiência suficiente para saber se tem que fazer uma ou se tem que fazer 10. Não pode fazer. Espera que este resultado não tenha peso nas eleições de sábado? Eu não estou preocupado. Hoje não estou preocupado com as eleições. Hoje e ontem, evidentemente, estava preocupado com o jogo da Liga dos Campeões. E é uma derrota, volto a dizer, pesada, com uma segunda parte que não foi boa, que não foi nada boa e que nos podia ter custado ainda mais caro. E, portanto, é rever aquilo que fizemos durante o jogo, aquilo que fizemos de bem na primeira parte, em muitos minutos do jogo, onde, como eu disse anteriormente, onde podíamos até ter chegado à vantagem, onde tivemos chances e grandes possibilidades de chegar à vantagem, dividindo o jogo com o Newcastle. A segunda parte, depois, sobretudo a seguir ao segundo golo, a equipa quebrou bastante e não pode quebrar. O apelo é a união para sábado. É um dia decisivo para o Benfica, jogo e eleições. Como eu tenho dito sempre, é um dia histórico para o clube, porque é a eleição mais concorrida da história do clube, mas durante aqueles 90 minutos contra o Arouca, que as eleições fiquem fora do estádio e que haja o apoio necessário à equipa, que é importante neste momento, e esteja toda a gente unida em volta. Rui, porquê é que os benfiquistas devem acreditar nesta equipa? Porquê é que devem acreditar nesta equipa? Porque esta equipa já fez coisas bem feitas este ano,
porque tem um bom plantel, porque tem ótimos jogadores e porque o facto de estar mais massacrada fisicamente que outras equipas merece também esse apoio. Estarmos sem pré-temporada, estarmos sem férias, estarmos sem tudo, é natural que em muitos jogos, como foi por exemplo um dos casos de ontem que me pareceu evidente, quando o jogo acelerou a equipa quebrou mais fisicamente e portanto as pessoas têm que, pese embora não seja agradável, as pessoas têm que perceber um bocadinho isso também, portanto eu peço esse apoio à equipa, naturalmente, independentemente das eleições, porque esta equipa tem valor para poder chegar aos objetivos que o Benfica pretende, tá? Obrigado. O Rui Costa, hoje em declarações à CMTV em Newcastle, a considerar que a derrota foi pesada e sobre se o plantel foi mal feito, diz que é um assunto para discutir internamente. Sr. Manel, o Benfica fez um investimento superior a 100 milhões de euros. Como é que se explica que agora o plantel esteja mal feito e tenha que ser discutido internamente? Foi o José Mourinho que chegou ali e descobriu aquilo que estava à vista? Só pode, independentemente de algumas justificações de José Mourinho muitas vezes não colherem, em relação à constituição do plantel, não há dúvida nenhuma que as ideias do José Mourinho treinador não coincidem com as ideias do Bruno Lage treinador. Um bom exemplo. Sheldrup fazia parte das opções quase que efetivas de Bruno Lage. Pois José Mourinho já se percebeu que não conta. Para este ano e fez N jogos com Bruno Lage. Com José Mourinho foi jogar o Mundial de Sub-20. Portanto, não há dúvida absolutamente nenhuma. Mudam os treinadores. Eu acho que isto é a lei do futebol, não é estar aqui a contrariar as ideias de Bruno Lage e a achar que o José Mourinho é que tem razão. Este senhor que está aqui ao meu lado direito já foi treinador de futebol, já entrou a meio de alguns percursos e certamente encontrou equipas que não lhe agradavam totalmente, mas isso faz parte. E olhando para este plantel do Benfica, há uma coisa que me parece de todo compreensível, que é, a partir do momento em que o Benfica não conseguiu resistir à transferência de Aktürkoğlu, devia-se ter precavido, devia ter encontrado rapidamente uma alternativa para que esse é um dos problemas fundamentais que o Benfica tem. É no lado esquerdo e naquela função, diria, não tanto de vai e vem, mas mais de ataque à profundidade. E, portanto, percebo que o presidente do Benfica, que do meu ponto de vista, muito pessoal, acho que fez muito bem em ter hoje falado em Inglaterra, porque nós estamos, se não houvesse eleições, se calhar Rui Costa nem tinha necessidade de emitir alguma opinião. Ele, no fundo, não disse nada de extraordinário, a não ser que a questão do eventual desequilíbrio do plantel de que se fala, eventual para alguns, porque para outros está bom, é uma questão para discutir internamente e assim evitou que pudesse ser massacrado outra vez pelos outros candidatos. E, neste sentido, percebo que o Benfica, eu não sei se Rui Costa, eu não faço ideia quem é que será o novo presidente do Benfica, é que não faço mesmo ideia, e mesmo que fizesse também já toda a gente sabe que eu não emito opinião em relação a isso, porque não me devo imiscuir em matérias que até desconheço. Há uma coisa que me parece indiscutível. Seja qual for o próximo presidente do Benfica, este plantel tem de ser reestruturado. Porque, pelos vistos, tirando o senhor Cristóvão Carvalho, é o único que não conta com o José Mourinho. Todos os outros candidatos contam. Ora, ganhando qualquer um dos outros candidatos às eleições do Benfica, o José Mourinho, no mínimo, vai continuar até ao final da época. E continuando até ao final da época, o Benfica, em janeiro, obrigatoriamente vai ter de ir ao mercado. Gastou 100 milhões de euros, se calhar não gastou bem. E deixa-me só aqui dizer mais uma coisa, porque não quero cair para o lado, nem me quero meter com ninguém, é só da minha observação. Neste momento da temporada, eu assumo que um dos maiores desencantos benfiquistas é, sem dúvida nenhuma, Richard Rios. Dá a ideia que veio o colono e que ele ainda está a caminho de chegar a Portugal. Vítor, há poucos dias o Rui Costa disse aqui neste estúdio que o Benfica está mais perto de ganhar porque está melhor preparado. Ora, depois disto, verifica-se que o Benfica não está com um plantel como o treinador quer e tem a equipa massacrada fisicamente. Como é que isto se conjuga tudo? Paulo, é simples. Depende se a declaração e o jogo são um dia par ou um dia ímpar. Se for um dia par,
O Benfica tem uma equipa esgotada, cansada, que veio do Mundial, que não pode comer gata pelo rabo, que os jogadores estão em esforço, se a intensidade aumentar a equipa não consegue responder. Se for dia ímpar, já se fez um bom jogo em Stamford Bridge, já foi uma goleada 0-0 no Dragão, já há grande esperança que a seguir, à paragem das seleções, o Benfica vai finalmente, ofensivamente, também render. Aquilo que vimos foi José Mourinho a dizer que preparou a equipa para em Chaves já aparecer com um novo registro, e aquilo que o próprio José Mourinho disse, não sou eu que estou a dizer, é que a equipa não demonstrou intensidade, não teve velocidade, não correspondeu ao trabalho que ele fez com a equipa. E durante a segunda parte vimos um senhor que é presidente do Benfica, agastado na tribuna presencial em Chaves, com a exibição que estava a ver. Hoje vimos o presidente do Benfica dizer algo tão simples como a primeira parte até foi boa, a quebra da segunda parte nota-se que deixou o Rui Costa agastado, dizendo que ainda podia ter causado mais dano ou ainda podia ter sido pior. Portanto, o próprio presidente do Benfica, grande jogador, e grande ex-jogador como foi Rui Costa, é o primeiro a dizer que a quebra da segunda parte, ele próprio não tem explicação para a quebra na segunda parte, depois do treinador poder ter tido a sua intervenção ao intervalo junto da equipa, e que podia ter causado ainda mais dano ao Benfica. É o próprio Rui Costa que está a dizer isto. Portanto, o Zé Manuel Freitas estava a dizer que se calhar para alguns o plantel está equilibrado. Eu não sei quem, sinceramente. E acho que não tem nada a ver com o Bruno Lage e temos que começar, se calhar, a dar mais valor ao Bruno Lage, porque o Benfica já precisava de um extremo-direito com o Bruno Lage, por isso é que havia a questão do Yanis Moussa e o Ornes a jogar à direita, todos sabemos que não era uma situação que pudesse ter continuidade. E depois o que aconteceu foi que chegou efetivamente um extremo para a direita, o Luque Bacchio, só que o Aktürkoğlu foi embora. Sim. Portanto, continuou o ataque coxo. Sim. E é esse um dos problemas que o Benfica tem neste momento. Paulo, isto também confirma que para se construir uma boa equipa não basta deitar dinheiro para cima. Sim, confirma, mas vamos lá ver. Há aqui vários assuntos que eu pedir-vos para serem o mais vários assuntos. Em primeiro lugar, possíveis, então, ainda temos outro tema. Rapidamente, em primeiro lugar, José Mourinho conhecia perfeitamente o plantel e a equipa do Benfica. Como conhece o do Sporting e do Porto, ele não estava cá, mas estava perfeitamente a par do futebol português. Ele disse isso. Conhecia perfeitamente o Benfica. A seguir, joga 2 vezes contra o Benfica. Se dúvidas tivesse de alguns jogadores, teve hipóteses. Quando vem para o Benfica, fez alguma afirmação sobre o plantel ao Sr. Rui Costa, ao Presidente do Benfica. Disse que o plantel não servia, disse que precisava de reforçar. Não, ele antes do jogo até elogiou o plantel, disse que era ótimo, que era um grande plantel, etc. Disse alguma coisa nessa altura. Se o plantel era tão mau, porque é que assinou? Quer dizer, não tinha que assinar, ninguém o obrigou a assinar. Quer dizer, ele assume esta responsabilidade e agora, de repente, o plantel não presta. Porque o que aconteceu neste último jogo, ao não substituir ninguém, foi dizer a quem estava no banco: meus senhores, não conto convosco, preparem-se para fazer as malas. Quer dizer, porque é inacreditável, quer dizer, a jogar o que o Benfica estava a jogar. Ele também justificou que meter um jovem, quando está 3-0, naquelas condições... Não, é jovem, Sheldon, Leandro Barreiro... Não é jovem, nem é jovem, é a equipa que ele tinha. Era o plantel que ele tinha, era o plantel que o Benfica tinha quando ele chegou lá. Mas ele ficou com o Luque Bacchio, que é um ala, um extremo, que não tinha o treinador do Benfica. Perdeu o Aktürkoğlu, não é? Pois, mas ficou com o Luque Bacchio e o outro perdeu os dois, nem tinha um nem tinha o outro. E depois há outra coisa que ainda não se falou e que eu acho que é fundamental, esta lesão do Dedić. O Dedić, para mim, foi a grande contratação do Benfica desta época. E perdem, se já não tinham profundidade nas aulas, vão perder um jogador que nos primeiros jogos do campeonato foi decisivo nesse domínio, na minha opinião. Este plantel precisa de ser reajustado depois de se gastar 100 milhões? Precisa, porque o gastar 100 milhões, tu disseste, é preciso gastar bem. E o problema é, muitas vezes... E o Benfica gastou mal. Em alguns jogadores, sim, gastou mal. E o problema é, muitas vezes... Quais é que não estou a entender? Quem contrata. E o presidente do clube, mesmo sendo um ex-jogador de futebol e um grande jogador de futebol, não é ele que vai perder horas nos gabinetes a ver vídeos, a ver CDs, a ver imagens dos jogadores. Quais é que são os jogadores que o Benfica contratou mal? Não, já falámos em alguns. Não é que contratou mal para aquilo que eu acho que deve ser a exigência do Benfica. O Zé falou Eu falo de vários jogadores. Rios. Sim, eu falo de vários jogadores. E não queria estar... Falo de vários jogadores e não vou estar a individualizar. São vários. E posso dizer que uma coisa é nós falarmos para o ar. Falamos e conjecturamos e conspiramos, fazemos o que queremos. Outra coisa é vermos a realidade. E a realidade é aquilo que nós vemos. E aquilo que nós vemos foi aquilo que eu vi, que já o disse aqui. Dou razão ao Mourinho, em alguns aspectos, que é olhar para o banco do Benfica
como eu olhei no estádio e falar com o meu colega, o que é que o Mourinho vai fazer? Sim. Vai fazer o quê? Os jogadores até podem estar, nesta altura, subvalorizados, porque sabemos que quando as equipas estão mal, há jogadores que não parecem, ou por outra, parecem ser tão maus que não é a realidade. E quando as equipas estão bem, esses jogadores reaparecem novamente. Pode ser esse o caso de alguns, mas há nitidamente alguns desequilíbrios na equipa, porque o Benfica não tem culpa, por exemplo, do Bruma se ter lesionado, mas depois já tem culpa do Arturoglu ter saído e do Di Maria ter saído, que era completamente... Eu fui completamente a favor da saída, mas hoje percebemos que perdeu... Hoje percebemos, não. Perdeu um extremo, perdeu 2 extremos, perdeu 3 extremos. Sim. Mais que Tiago Veia. Muito bem. José Mourinho diz, entretanto, que depois deste jogo, que as derrotas com o Chelsea e com o Newcastle na Liga dos Campeões não são dramáticas. Para a Liga dos Campeões o Benfica está em último lugar. Dramático, sim, foi perder com o Karabakh em casa. 15 points to play for. We lost Chelsea away, Newcastle away, which in the end wouldn't be dramatic. Dramatic was the loss at home against Karabakh, and the team now with 0 points. But we have 15 points to play for with 3 matches at home. I would say maybe 10 points, 11 points are the points that we need to qualify. So game on. Paulo, José Mourinho disse que não estava, nas suas declarações, a dirigir-se a Bruno Lage, mas aqui parece uma mensagem direta para o ex-treinador, ou não? Vamos lá ver. Ele, para já não percebo porque é que ele falou nisto, quer dizer, porque tinha havido um mal-entendido, segundo ele diz, em relação à equipa estar muito lenta. Não estar habituada, está habituada a um ritmo muito lento. E que era claramente uma mensagem que se estava habituado era com o anterior treinador, era com o Bruno Lage, não era com ele, não é? E a derrota com o Karabakh também foi do Bruno Lage. E houve esse mal-entendido, segundo ele. Ele disse que nunca quis falar, que é um amigo e que não foi nesse sentido que falou. E agora vai falar no Karabakh. Quer dizer, eu não percebo, confesso que não percebo. Quer dizer, o que é que ele quer que as pessoas pensem? Que agora vai voltar a ter que dizer que não era para o amigo que ele estava a falar. Agora, que é um facto, foi um erro incrível numa disputa de uma Liga de Campeões. Perder com a equipa mais fácil é evidente. Agora, escusava era de referir a isso, não é? Vítor, perder com o Karabakh é que foi realmente dramático para o Benfica nesta Liga dos Campeões? Foi dramático, mas claramente, e uma vez mais, é José Mourinho a aproveitar a oportunidade para colocar o problema em algo que não lhe diz diretamente respeito. Porque essa é a questão de fundo. Porque o Benfica não pode fazer nada em relação ao Karabakh. O José Mourinho, quando foi contratado, o Benfica já tinha perdido esses pontos. A expectativa dos benfiquistas, de Rui Costa, de toda a gente à volta do Benfica, é que com a chegada do José Mourinho fosse possível conquistar pontos nos jogos que vinham a seguir, com os pontos que o Karabakh estavam perdidos. E essa é a grande questão. Com o Chelsea, uma exibição que até foi animadora, foi claramente, para mim, a meu ver, desde que o José Mourinho chegou, a exibição mais animadora, independentemente da derrota injusta que o Benfica sofreu em Stamford Bridge. Agora, estar constantemente a mencionar situações que não estão no controle dele, se não é de facto para dar alfinetadas ao Bruno Lage, que parece. Sim, Dimatino, foi um toque para Bruno Lage? Eu não faço ideia, não posso estar na cabeça do Mourinho e saber qual é a intenção com que o Mourinho disse isso. Há uma coisa que é verdade. Quer dizer, toda a gente percebia, quando saiu o Karabakh, o primeiro jogo no Estádio da Luz, que era um dos jogos em que o Benfica tinha que ganhar e não ganhou. Ponto final, quer dizer. E foi esse jogo. E não sabemos, e depois lá vem outra vez o se. Se o Benfica tem ganho ao Karabakh... Foi isso que ele quis dizer na declaração. Paulo, eu não posso falar pelo Ele falou Mourinho, também que o Benfica precisa de 10, 11 pontos. Eu não falo a mim, não consigo estar... Não tenho esse dom de estar dentro da cabeça das pessoas e dizer o que é que ele quer dizer. Não faço ideia. Zé, também 40 segundos para... 40 segundos? Há uma coisa que me parece evidente. Se há uma alfinetada em Bruno Lage, se calhar será. Uma coisa que é um facto. É que o Benfica tem menos 3 pontos que devia ter na Liga dos Campeões e o que é que não se deve falar no que aconteceu para trás? Eu acho que sim. Há 15 pontos ainda, o Benfica conseguirá fazer 10 ou 11? Acho muito complicado. Acho muito complicado fazer 10, 11 pontos, mas já vi tanta coisa no futebol, mas acho muito complicado que o Benfica se consiga apurar para a Liga dos Campeões. Muito bem. É assim que terminamos esta edição da Liga de Ouro. Já daqui a pouco vem aí o Jornal da Meia-Noite.